Graça e paz, amados. Hoje eu quero falar um pouco sobre a tão esperada volta de Cristo. E o título dessa reflexão é Cristo vem. Estamos preparados? O que você que está me ouvindo nesse momento, você cristão, como você responderia essa pergunta? Você está preparado para a volta de Cristo? A palavra de Deus em Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22 diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos ou dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Importante fazermos aqui uma menção desse dia abreviado, né? O tempo abreviado. Algumas pessoas fazem uma confusão com isso, achando que essa sensação que nós temos de que o dia passa muito rápido, de que o ano passa muito rápido, é o cumprimento dessa profecia. Não. Os dias abreviados aqui, aqueles dias serão abreviados. Que dias são esses? Aqueles dias que foi dito aqui no versículo, que é o dia relacionado à grande aflição ou à grande tribulação. Esses dias, se fosse mais extenso do que está previsto, nenhuma carne se salvaria ou ninguém ficaria vivo mediante a tantas perseguições. Mas, por causa dos eleitos, esses dias foram abreviados. O Mateus 24 e 25 nós encontramos: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos ou até os eleitos. Eis que vos tenho predito. Na verdade, nós estamos vivendo exatamente esse momento em que é possível perceber o surgimento de falsos cristos ou falsos messias, pessoas que se intitulam como enviados de Deus com uma mensagem específica para o tempo do fim, falsos profetas, pessoas trazendo supostas profecias como se tivesse vindo de Deus para guiar o seu povo, e na verdade não passam de falsos profetas que estão introduzindo heresias no meio da igreja, e o propósito é, na verdade, desviar o povo da direção correta. Mateus 24, 35 e 36 nós encontramos: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, se alguém perguntar quando vai ser, quando vai ocorrer a vinda de Jesus, a resposta é: o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, qualquer pessoa que tenta marcar o dia ou a hora para a volta de Cristo estará cometendo uma heresia, como muitos já fizeram no decorrer da história da igreja e acabaram passando vergonha porque por não observar a instrução da palavra de Deus. Ainda podemos falar um pouco dessa, se nós não podemos saber o dia e a hora, mas nós podemos saber de como será esse ambiente em que vai acontecer a volta de Jesus. Quando vai acontecer a volta de Jesus profeticamente dita pelo próprio Senhor Jesus. A palavra de Deus em Mateus 24, versículo 29 e 31, nós encontramos assim: e logo depois da aflição daqueles dias. Preste atenção nessa expressão: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu
com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, versículo 29 ao 31. Então podemos ainda dizer que a respeito desse momento do acontecimento, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, nós encontramos assim: e eis que vos digo um mistério. Preste atenção, Paulo estava falando de um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, este é o mistério, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Veja bem que o Senhor Jesus falou de trombetas sendo tocada, anunciando a sua volta. Agora, o apóstolo Paulo também falando que isso se dará ao soar da última trombeta, ou ante a última trombeta. É importante nós falarmos um pouco essa expressão ante a última trombeta, porque algumas pessoas interpretam equivocadamente essa expressão ante como se fosse antes da última trombeta. Não é antes da última trombeta, é ante a última trombeta. Se é ante a última trombeta que vai se dar o arrebatamento, então podemos afirmar com certeza que o arrebatamento não ocorrerá ao soar da quarta trombeta, e sim na última trombeta. Ainda falando sobre esse momento, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 18, nós lemos assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, a promessa, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Portanto, são palavras de consolo. Que palavras de consolo são essas? Os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão na vinda de Cristo, e aqueles que estiverem vivos na vinda de Cristo terão seus corpos transformados. Aqueles quem? Os cristãos fiéis ao Senhor Jesus. Os verdadeiros cristãos terão os seus corpos transformados e, a partir daí, arrebatado aos ares, estaremos para sempre com o Senhor. E aqui fica uma questão: nós vamos para onde após o arrebatamento? Ora, a promessa do Senhor em João, no capítulo 14, é que o Senhor voltaria e buscaria a sua igreja para a morada nos céus. Portanto, entendemos que após o arrebatamento a igreja vai para os céus, para as moradas, mas estará para sempre com o Senhor. Assim que o Senhor desce para estabelecer o seu reino milenar, a igreja também estará com ele. A partir daí, se o Senhor Jesus sobe, a igreja sobe com ele; se ele desce, a igreja desce com ele. Eu entendo que a partir desse período, no reino milenar, a igreja terá aqui essa oportunidade de viver uma realidade onde o céu e a terra não serão obstáculo para a igreja do Senhor. Após o arrebatamento da igreja, teremos início aqui na terra chamada a ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro, e nós precisamos fazer aqui uma distinção entre o que é a ira do Cordeiro e o que é a perseguição do anticristo. Pois da ira do Cordeiro a igreja será livre, mas não das perseguições, ou seja, a igreja
nem sempre foi livre de perseguição. Apocalipse, no capítulo 6, versículo 15 ao 17. Encontramos assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Ou seja, aqui nós temos a revelação do sexto selo, e aqui as pessoas em desespero, porque perceberam que chegou o momento da ira do Cordeiro e da ira daquele que se assenta no trono. A ira de Deus, a ira do Cordeiro estará sobre este mundo. E as pessoas, ao perceberem isso, tentarão de qualquer forma escapar ou buscar a sua própria morte para escapar da ira, mas não conseguirão, porque o que está determinado sobre elas virão sem que haja meio de escapar. O momento de escapar da ira de Deus, da ira do Cordeiro, é o momento em que o Evangelho da Graça está sendo anunciado e ofertando ao pecador a oportunidade de um concerto com Deus para que os seus pecados sejam apagados, perdoados, e o sacrifício de Cristo na cruz possa se tornar algo eficaz na sua vida, e esse pecador arrependido, com a fé depositada em Cristo Jesus, possa ter então a sua vida justificada e, portanto, a sua salvação garantida pela graça de Deus. Antes da vinda do Senhor Jesus, nós vamos perceber a existência de alguns sinais. E o primeiro sinal que nós vamos falar aqui, Jesus falou a respeito dele, é o sinal da apostasia e desvio doutrinários. Jesus falou sobre isso em Mateus 24:11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ora, nós temos visto esses falsos cristos sendo levantados diariamente debaixo do nosso nariz. E muitas vezes nós não percebemos que isso está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. E muitos estão caindo na armadilha de um evangelho distorcido, um evangelho de vida fácil, de uma graça que não denuncia o pecado, de um perdão sem arrependimento, de um evangelho sem a cruz de Cristo. Ora, basta estarmos atentos a muitos pregadores de destaque nesses últimos dias, e nós vamos perceber facilmente que esse tipo de ensino de evangelho está sendo disseminado. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, nós encontramos assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, antes que a vinda do Senhor Jesus aconteça, ou seja, antes que o arrebatamento aconteça, porque o arrebatamento e a vinda do Senhor ocorrerão no mesmo momento. Então, antes que a vinda do Senhor aconteça, haverá uma grande apostasia. E o que nós estamos presenciando nos nossos dias é exatamente o crescimento dessa apostasia. Quantas pessoas se desviando da fé verdadeira, quantas pessoas virando as costas para o Evangelho. E o terreno que está sendo preparado no mundo todo com uma ideologia que favorece
o levantamento de um homem chamado o homem da perdição. Esse homem da perdição, ou esse filho da perdição, o anticristo, ele vai se manifestar. Ou seja, a igreja do Senhor não será arrebatada sem que antes se manifeste o anticristo. Vamos falar também sobre um dos sinais que marcam a volta de Cristo, que são as guerras. Pois bem, a palavra de Deus diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, ou seja, prestem atenção na palavra do Senhor para nós cristãos. Nós vamos ouvir falar de guerras, nós estamos ouvindo falar de guerras, nós estamos presenciando guerras, nós estamos ouvindo falar de rumores de guerras, mas a palavra de Deus para nós cristãos é: não tenham medo. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, mas não é o fim. Nos primeiros anos da igreja houve grandes tensões políticas. Não foram poucas as guerras que marcaram aquela geração. Quando Jesus falou essas palavras, falou exatamente no contexto em que a Pax Romana estava em evidência. Então o Império Romano gozava ali de uma certa tranquilidade. Mas tudo isso iria mudar com o passar de 40 anos após o que Jesus disse. Tudo ia mudar e as coisas iriam complicar. O que aconteceu é que no ano 70, o general Tito sitiou Jerusalém e com um exército de mais de 80 mil homens e exterminou a cidade. Contudo, as guerras e rumores de guerras não pararam no primeiro século. E é importante nós observarmos que Jesus falou de Jerusalém cercada. Quando vi Jerusalém cercada, era para que os discípulos estivessem atentos. E os discípulos, atentos a essa advertência de Cristo, esse conselho de Cristo, quando eles perceberam os movimentos, eles fugiram para as montanhas de Pela e ali eles escaparam do cerco que aconteceu em Jerusalém, exatamente no dia de sábado, né, quando todos estavam ali dentro do templo. Foi um momento de grande tribulação para aquele povo, mas podemos aguardar, creio eu, uma grande tribulação ainda no final dos dias, quando de fato o anticristo, propriamente dito, se levantará, e se levantará também com nações a seu favor, e se levantará contra Israel. Se levantará contra Israel e também se levantará contra os cristãos. Estudos mostram que para cada ano de paz no mundo, você tem 13 anos de guerra. É para ter ideia de que como as guerras sempre estiveram presentes ao longo da história. O século XX foi marcado com as duas grandes guerras mundiais. Foram inúmeras as pessoas que morreram vítimas dessas grandes guerras. O homem, ou seja, as pessoas no mundo todo, os países, as nações, gastam trilhões de dólares por ano em armas e guerras. Quase que 50% de todos os cientistas do mundo estão trabalhando em pesquisa de armas e destruição, diz assim alguns eruditos ou pesquisadores. Poderíamos pensar que a quantidade de dinheiro que se envolve na construção e fabricação de armamento e de armas de guerra poderia resolver o problema do saneamento básico, o problema da saúde pública, e por que não dizer, poderia resolver o problema da fome no mundo, mas
se gasta muito mais com a guerra. Um dos sinais que o Senhor Jesus disse que marcaria a sua vinda é exatamente a fome. Ora, onde acontecem guerras, evidentemente vai ocorrer fome. Hoje, vamos colocar, em 2019, nós já tínhamos um resultado de pesquisa demonstrando que metade da população mundial já vivia na miséria. Segundo o Unicef, 690 milhões de pessoas estavam passando fome em 2019. 60 milhões a mais do que no ano de 2014. Ora, o que nós percebemos é que as pessoas estão cada vez mais passando por privações nessa vida. Crianças, velhos, né, pessoas de todas as idades estão sofrendo o resultado de tanta miséria presente em nossa geração. Podemos falar de um dos sinais também que Jesus falou sobre ele, que são os terremotos. Ora, os terremotos sempre existiram, os abalos sísmicos também marcaram o primeiro século. Terremotos e vulcões assolaram o Império Romano naqueles dias. Não podemos esquecer de um que marcou ali dramaticamente, que é o vulcão Vesúvio, que irrompeu violentamente no verão de 79, e na cidade de Pompeia, varrendo do mapa todos os moradores daquela cidade, bem como aos seus redores. Todavia, essas catástrofes sentidas naquela geração foram intensificando com o passar dos séculos. Então, nós podemos perceber que esses sinais vão aumentando. No século XX houve mais terremotos do que todo o restante da história. Perceba a escala de progressão desses abalos. Em 1990 a 1930, ou seja, de 1890 a 1930, houve apenas 8 terremotos, 8 grandes terremotos, né? De 6 pontos na escala Richter. E depois de 1930 a 1960, houve 18 terremotos. De 1960 a 1979, houve 64 terremotos. De 1980 a 1996, houve mais de 200 terremotos dramáticos. De fato, nós podemos perceber que esses sinais estão aí sacudindo o mundo. Esses sinais, terremotos, tsunamis, sacudindo o mundo, tudo deveria estar levando a população aos pés do Senhor, a repensar o seu modo de vida, como está conduzindo os seus relacionamentos entre os próximos, entre os irmãos, entre um homem e outro, e também o relacionamento com o Senhor ou com Deus, né? Nós temos que pensar que nós cristãos temos que pensar no relacionamento vertical e horizontal, o relacionamento com o próximo e o relacionamento com Deus. Mas tudo isso Jesus falou que seria comparado a dores de parto. Todas essas coisas são princípio de dores. O que nós estamos percebendo pode ser uma alusão apenas a princípio de dores. E dores de parto, ou seja, se a dor de parto está acontecendo no princípio, você percebe que a dor ela é menos intensa e mais espaçada. Vamos lembrar o que foi dito há pouco tempo agora, sobre a escala de acontecimento dos terremotos.
era espaçado e vai diminuindo esses acontecimentos e vão aumentando. Percebe-se que é a semelhança das dores de parto. Quanto maior a ação, ou quanto maior é aquilo que aflige a humanidade, vai reduzindo esse tempo e vai aumentando essa dor, como sinal de que Cristo está prestes a voltar. Bom, podemos falar que, além desse sinal, nós temos um sinal chamado sinal da grande tribulação. O sinal da grande tribulação será marcado pelo ódio e perseguição aos cristãos. Esse ódio e perseguição aos cristãos que já existe em nossos dias vão aumentar drasticamente nos últimos dias. Tal como foi o primeiro século, onde os cristãos foram perseguidos, os últimos dias serão marcados de perseguição religiosa. A causa da grande tribulação sobre os cristãos é o ódio que o mundo tem do nome de Jesus. Ele diz claramente: vocês serão odiados em todas as nações por causa do meu nome. O mundo tratará os cristãos sem amor, sem compaixão alguma. Na verdade, o mundo estará envolvido nesse sistema mundano e anticristão dos últimos dias. As pessoas olharão para os cristãos como verdadeira ameaça, pessoas que precisam ser urgentemente caladas. Ora, já existe sim em nossos dias quem pensa dessa forma, né? O sinal do anticristo. O anticristo será uma pessoa. Ele é o homem da iniquidade, o filho da perdição, o abominável da desolação, a besta que emerge do mar, a encarnação de Satanás, de acordo com Apocalipse 13. Os cristãos primitivos entenderam que esse homem era Nero. Os reformadores, no seu tempo, olhando para a forma em que o Papa Romano agia, eles entenderam que esse anticristo era o Papa. Teólogos disseram que o anticristo foi representado por Napoleão, Hitler, Mussolini, Stalin. Toda perseguição que esses homens fizeram contra a Igreja do Senhor não será comparada à perseguição da mão de ferro no governo mundial do último anticristo. O que nós devemos fazer mediante a essas informações? Há pessoas que não creem no retorno de Jesus. Isso, claro, não vai impedir que Jesus volte. Pessoas que creem em seu retorno, mas vivem a vida como se isso jamais fosse acontecer. Isso também é uma atitude, como eu diria assim, insensata. A semelhança daquela parábola que Jesus contou das virgens loucas ou as virgens insensatas, que sabendo a necessidade de levar azeite de reserva, não levaram. Assim, muitos cristãos estão vivendo nesses últimos dias, nos nossos dias, como se Jesus jamais fosse voltar ou como se o arrebatamento jamais fosse acontecer. Não é uma forma sábia de conduzir a sua vida. Bom, o menor número vivem sob um regime de medo da volta de Jesus. Algumas pessoas estão vivendo com medo da volta de Jesus. Ora, essa não deve ser a posição dos cristãos. Jesus disse que não era para ter medo. Jesus disse que quando essas coisas acontecessem era para levantar a cabeça para cima e alegrar porque a nossa redenção se aproxima. Para os crentes, o retorno do Senhor
Será um dia de grande alegria e júbilo e louvor. Por quê? Porque será o encontro da igreja com seu Salvador e estaremos para sempre com o Senhor e livres de toda a injustiça, livres da dor, livres da morte, livres de tudo aquilo que nos causa aflição. Para os inconversos, entretanto, esse será um dia terrível. O dia do Senhor estarão tão desesperados no dia do Senhor, porque eles vão procurar a morte, mas não encontrarão. Nesse dia, ao soar da última trombeta, as coisas começarão a ficar pior. A palavra de Deus nos instrui que nós devemos amar a vinda de Cristo. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, nós encontramos assim: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aqueles que amam a vinda do Senhor têm guardado certo a coroa da justiça, a recompensa, o galardão é certo. Eis que venho sem demora, diz a palavra do Senhor, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Devemos esperar que, no retorno de Cristo, todos nós, nascidos de novo, entraremos em nossa verdadeira pátria, conforme prometido em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Toda tristeza deste mundo, todo pecado, cada tragédia, cada dor e sofrimento ficará para trás. Por meio do retorno de Jesus, voltaremos para a nossa verdadeira pátria, os céus de glória, e ali nada disso existirá. Devemos estar preparados, vigilantes para esse evento. Mateus 24, 44, encontramos assim: assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Não basta amar e esperar, precisamos também estar preparados para esse momento. Não basta apenas conhecer os sinais. Muitos conhecem os sinais. Esses sinais que eu acabei de dizer são ditos e são pregados inúmeras vezes em diversas igrejas. Muitos já conhecem esses sinais. Mas não basta conhecer os sinais. É preciso amar, esperar. É preciso estar vigilante, preparado para o momento. Devemos orar pelo retorno do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20 diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Essa deve ser a oração da igreja. Ora, vem, Senhor Jesus. Maranata. A igreja do Senhor precisa estar orando pelo retorno de Cristo. Devemos orar para que Deus possa operar aquilo que Ele tem para operar em muitos corações que estão espalhados neste mundo. Estamos vivendo um momento de conflito entre palestinos e Israel. De que lado nós estamos? Do lado da paz. Qual deve ser a nossa oração? Orar para que o Senhor traga a paz. A paz verdadeiramente virá com a vinda do Senhor Jesus. Mas enquanto Ele não vem, Ele pode mover os corações dos reis, Ele pode mover o coração das autoridades para que haja paz. E a oração do cristão é para que o Senhor da paz alcance o coração tanto de judeu como de palestino ou de qualquer outra etnia. O Evangelho, ele é o Evangelho
das nações, o evangelho para as nações. Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a todas as nações. E esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. O evangelho é oferecido a todas as pessoas indistintamente. A parede da separação é derrubada em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus não há distinção entre judeu, entre grego, entre samaritano, entre qualquer etnia. Todos nós estamos em Cristo Jesus numa mesma posição. Sabemos que o Senhor tem uma grande obra para realizar entre os judeus. A profecia de que o Senhor salvará o povo judeu. Serão salvos nos últimos dias. E a oração da igreja é para que o Senhor também complete as promessas e profecias destinadas também a esse povo. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.